Sessão ordinária do Legislativo Municipal de Nova América, no dia 7 de dezembro de 2021. Gestão 2021-2022, legislando com transparência. Sessão ordinária, pauta número 2, data 7/12/2021. Em nome de Deus, declaro a grande sessão aberta. Em seguida, peço ao vereador Cleito que faça a leitura da Bíblia. Salmo 116. Guardai-me, Deus, pois eu me abrigo em ti. Eu digo a Javé, tu és o meu bem. Os deuses e senhores da terra não me satisfazem. Eles multiplicam as estátuas de deuses estranhos. Nunca derramarei suas libações de sangue, nem porei seus nomes em meus lábios. Javé, minha parte na herança e minha taça, meu destino está em tuas mãos. Na sequência, peço à senhora secretária que faça a verificação da presença dos vereadores. Logo em seguida, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 12 de 2021. Aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2021, nessa cidade de Nova América, estado de Goiás, no plenário José Macedo Irmãos, situado na Avenida JK, número 291 Centro, reuniram-se em sessão ordinária os membros da Câmara Municipal às 19 horas, sob a presidência do senhor presidente Dilson Antônio Filho, que inicialmente, em nome de Deus, declarou a presente sessão aberta. Em seguida, foi lido o versículo da Bíblia pela vereadora Virgínia Aparecida Silva Barros. Consequentemente, foi verificada a presença dos vereadores. Deixou de comparecer o vereador Wesley Luiz dos Santos. Consequentemente, foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Ato contínuo. Foi publicado o projeto de lei complementar de número 001/2021, que institui o novo Código Tributário do município de Nova América, Goiás. Projeto de lei 024/2021, de 30 de novembro de 2021. Foi publicado o balanço geral do ano de 2018 do Poder Executivo Municipal. Portaria de número 026/2021, aos 6 dias do mês de dezembro de 2021. Continuando, foi aberto espaço para as proposições verbais pelos senhores vereadores. O vereador Elis Carvalho da Rocha fez uso da palavra, cumprimentou todos os presentes, mesa diretora, presidente, colegas vereadores, colaboradores e a todos que nos assistam pelas redes sociais. Cumprimentou o colega Carlos Daniel, presente na sessão, ele como assessor especial do prefeito. Agradeceu a pessoa do Carlos Daniel pelo serviço prestado. Parabenizou também por todas as vezes que precisou pessoalmente, o vereador foi atendido. Continue assim que você tem muito a ganhar. Ato contínuo, o vereador Emilson Moreira de Jesus fez uso da palavra, cumprimentou todos os presentes, todos que nos assistam pelas redes sociais. Com a oportunidade, o vereador agradeceu todas as pessoas que esteve presente no dia do aniversário de Nova América. Foi um evento maravilhoso. O vereador deixa registrado também a tristeza, vergonha, indignação, porque a Câmara Municipal não contribuiu. Muito triste saber que não houve essa contribuição para a realização do evento. Ato contínuo, o vereador Cleiton Barbosa Fraga fez uso da palavra, cumprimentou a mesa diretora, o senhor presidente e todos que nos acompanham pelas redes sociais, todos os colaboradores, Carlos Daniel, presente nessa sessão. O vereador, com a oportunidade, solicitou um ofício em agradecimento aos funcionários que trabalham na saúde. Sempre que o vereador tem procurado, essas funcionárias têm atendido. Temos que reconhecer essas atitudes pelo belo trabalho dessa atual gestão. Requerimento para a senhora Aguivânia Damascena da Costa Silva e Juliana Vilela, pelos bons prestes. Sempre que o vereador precisou, foi atendido. Ainda com a palavra, o vereador parabeniza o prefeito Kleber Júnior pela realização da linda festa em homenagem ao aniversário de Nova América. Foi um evento emocionante, onde relembramos figuras da história de Nova América, nos mosaicos, em forma de fotografia. Foi tudo muito bem pensado. Parabéns a todos envolvidos para a realização desse lindo evento. O vereador fez sua colocação em forma de indignação, referente que chegou até a pessoa do vereador, que a Câmara de Vereadores não contribuiu com o evento. Ajuda diretamente da Câmara. O vereador diz que deveria ter dado sim uma contrapartida. Temos que refletir que deveríamos estar sempre participando dos eventos esportivos, dos eventos religiosos e principalmente do evento do aniversário de nossa cidade.
o vereador deixa em destaque sua fala e do colega vereador Elivilson. Ato contínuo, o vereador presidente fez uso da palavra, disse para esclarecimentos, fica com vergonha das pessoas citar algo e não está à parte. Segundo o presidente, contribuiu sim. Estava na mesa ajudando, já é uma contribuição. Falando em dinheiro, tem que procurar saber para depois comentar aqui na Câmara. Conversou com o senhor prefeito, até ligou para o presidente, disse o presidente. Passou o áudio, o prefeito disse que poderia deixar a contribuição, o executivo iria arcar com toda a despesa. E me agradeceu, disse o senhor presidente. A população vai saber que o prefeito que recusou a ajuda. E o presidente, ainda com a palavra, deixa à sua disposição para ajudar no que precisar. Nunca mediu esforço para ajudar. Às vezes dá uma seguradinha, mas isso é normal. O presidente disse que seu nome é pronto no que precisar. E não tendo nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão, que para constar a haver presente ata, que após ser lida aprovada, será assinada. Voto em discussão, a mesma votação. Quem for contrário, se manifesta. Ata aprovada. Publicação do projeto de lei número 25/2021, de 7 de dezembro de 2021, de autoria do vereador Wenis Carvalho. Projeto de lei de número 25/2021, de 7 de dezembro de 2021. Autor do projeto, vereador Elis Carvalho da Rocha. Denomina o cemitério público municipal, localizado no município de José de Paula Bueno, Zé da Renda e da outras providências. Artigo 1º. O cemitério municipal, localizado neste município, na saída para os povoados de Aparecida de Goiás, Fazendinha, e para São José do Caiamar, passa a denominar-se de José de Paula Bueno, Zé da Renda. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Nova América, 7 de dezembro de 2021. Enis Carvalho da Rocha, vereador do Podemos. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando o presente projeto de lei, razão pelo qual propomos a denominação do cemitério público municipal de José de Paula Bueno, Zé da Renda. Queremos homenagear esse cidadão de Nova América, um dos moradores mais antigos da cidade, morador da rua 7 de setembro sem número, quadra D9, lote 8, que, com sua benevolência, sempre foi respeitado por todos. O senhor José de Paula Bueno, Zé da Renda, nasceu no dia 8 de dezembro de 1952 em Goiânia, sendo filho de Orcalino de Paula e Ana Mendes Bueno. Sua esposa, Sebastiana Maria Bueno, faleceu aos 67 anos de idade. O senhor Zé da Renda foi um grande prestador de serviço, do qual dedicou uma grande parte de sua vida, como coveiro no próprio cemitério municipal. Sempre teve a ajuda dos moradores, passou por muita dificuldade na vida, sempre com seu carrinho de mão pela cidade, angariava trabalhando dentro de suas condições, onde o mesmo se tornava uma figura ilustre conhecida por todos. Faleceu na data de 27 de maio de 2020, com 67 anos de idade. Diante disso, nada mais justo do que a comunidade nova-americana, por intermédio do Poder Legislativo, propor criação de uma lei municipal para eternizar o seu nome com a denominação do cemitério público, o que se constitui no agradecimento pela relação amorosa que teve com os moradores e pelo respeito por todos, tendo deixado de exemplo uma vida honesta, digna e corajosa, tendo enfrentado as lições da vida com muita serenidade. Esta denominação, além de reconhecer a importância da vida do senhor José de Paula Bueno,
Zé da Renda é também uma forma de homenagearmos os seus familiares, os moradores de Nova América, deixando como lembrança a sua simplicidade, exemplo e prosperidade do mencionado município. Pelo assim exposto, esperamos que os novos colegas membros do Poder Legislativo Municipal aprovem o presente projeto de lei. Nova América, 7 de dezembro de 2021. Enes Carvalho da Rocha, vereador. Explicação dessa mensagem de veto do Poder Executivo. Mensagem de veto. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Nova América, cumpre comunicar-lhes que, na forma do disposto da Lei Orgânica do Município, em seu artigo 51, parágrafo 1º, decide vetar integralmente a Lei de número 810/2021, que dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal e estrutura administrativa da Câmara Municipal de Nova América e da outras providências. Isso por flagrante afronta a Lei Complementar Federal de número 101/2000, Lei de Responsabilidades Fiscal. Razão e justificativa do veto. Em que se pese a louvável iniciativa da Câmara Municipal de Nova América, Goiás, de ter apresentado e aprovado o projeto de lei que resultou na Lei de número 810/2021, tem-se a alegar o seguinte em face de decisão tomada: da ausência de estimativa do impacto orçamentário financeiro e da metodologia de cálculo utilizada. Conquanto a lei subexamine, aparentemente apresenta razoável técnica legislativa e venha a atender às necessidades administrativas do Poder Legislativo Municipal. Isso não a exime da obrigatoriedade legal de estar devidamente acompanhada da estimativa do impacto orçamentário financeiro e as premissas e a metodologia de cálculos utilizadas exigidas no artigo 16.1 e parágrafo 2º, 17 e parágrafo da Lei Complementar de número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Os referidos dispositivos acima citados assim estabelecem. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumentada despesa será acompanhada de: primeiro, estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve entrar em vigor enos subsequentes. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1 do caput será acompanhada das premissas e metodologia cálculo utilizadas. Artigo 7º. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para a ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 10º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previsto no anexo referido do parágrafo 10º do artigo 40, devendo seus efeitos financeiros dos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 20, considera-se aumento permanente de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributos ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 20, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas sem prejuízo de exame de compatibilidade de despesa com, ademais, anormais do plano plurianual e da lei diretriz orçamentária. Parágrafo 5º. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação de medidas referidas no parágrafo 20, as quais entregarão o instrumento que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O dispositivo do parágrafo 10º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. A par dessas prescrições, determina o artigo 21 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000,
que se é nulo de pleno direito, ato de provoque aumento de despesa com o pessoal e não atenda. Primeiro, a exigência dos artigos 16 e 17 dessa lei complementar e o dispositivo no inciso 8 do artigo 37, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Diante do exposto e acolhido o parecer jurídico de nossa consultoria especializada, o qual faz parte integrante da justificativa, decide vetar integralmente o autógrafo de lei de número 810/2021, em razão de padecer de flagrante vício formal de ilegalidade, inconstitucionalidade, por estar desacompanhando a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Nova América, Goiás, aos 7 dias do mês de dezembro de 2021. Kleber Júlio de Souza, prefeito municipal. Horário para as proposições verbais dos vereadores. Boa noite a todos, boa noite meus colegas vereadores. Eu quero pedir desculpa para a população de Nova América, estou andando meio sumido aí, por causa do motivo de doença, mas se Deus quiser vai dar tudo certo para mim, para minha família, e desejar para nós uma ótima semana de sessão, que dê tudo certo para nós tarde tudo com cautela, que dá tudo certo. Então, uma boa noite a todos, fique com Deus. Boa noite a todos, novos colegas vereadores, nossos secretariados, Mazinho Rodrigues, que se faz presente. Quero aqui dizer uma boa noite, também agradecer pela presença do meu filho, do Mazinho Rodrigues, que está ali presente, a esposa do vereador Wênis Rocha e seu filho, Patrícia. Cumprimentar todos que nos assistem pelas redes sociais e parabenizar, o vereador Wênis pela publicação do seu projeto de lei, dizendo que é muito importante, e que possamos lançar outros e outros projetos assim, visando sempre resguardar a memória dos nossos antepassados. Por que não, de repente, a gente começar aí também, às vezes, renomear algumas ruas aí, ou colocar nomes também, daquelas que às vezes não têm nomes, né? Projeto de leis assim que dá, que valoriza, né, a memória do nosso município. Então, desde já só parabenizar. E agradeço a todos. Eu vou falar. Presidente, palavra. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse momento, cumprimentar o presidente, mesa diretores, colegas vereadores, todos que me assistem pelas redes sociais. Gostaria de parabenizar o vereador Enim pela publicação do projeto, número 25/2021, pela atitude, e queria fazer uma colocação, que o senhor Arcalino de Paula Bueno é o pai do senhor de Paula Bueno. Então, o senhor Arcalino foi o primeiro coveiro do cemitério municipal. Então, visa muito bem, cumprimentando a fala do vereador Cleito, as ruas também, e falta também para denomenar os nomes, para a gente tomar as atitudes necessárias, que possa colocar os antes feridos que se foram, e para ter uma lembrança muito boa para a nossa felicidade. Quando as pessoas passar, visitar, ver, será bem-vindo. E desejo mais uma boa noite a todos, devolvo a palavra para o presidente. Agradecer primeiramente boa noite a todos, o vereador, o presidente Wilson, os funcionários da Câmara, as pessoas que estão em seus lados nos acompanhando, aos outros que se fazem presente, né? Ao filho do nosso amigo Marcos Rodrigues, minha esposa, está aí, meu filho. Agradecer ao vereador Cleito, ao vereador Hélio, meus demais colegas vereadores que está apoiando aí desse projeto aí. E ele ainda com uma figura, né? Uma figura, na verdade, carinhosa novamente. Né? Por ele todos aqui conheceu ele com sua esposa, né? E agradecer a vocês pelo apoio e que precisar de alguma coisa no sentido de nomear ruas, alguma coisa aí, então homenagear os pioneiros também, pode contar com a boca. Eu vou falar. Não vai tratar, né? Agradecer a todos os vereadores, os secretários, o pessoal aí do plano, Mazinho, a Keila,
quebra. E a Deus vai ocupar, mesmo estando barrando, nós vamos vencer, se Deus quiser, Deus vai dar força, vamos chegar lá. Eles vão transparentes, a sessão encerrada.